Na Operação Taturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo, digo e repito, os malotes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, era contado, separado, distribuído. Então, eu vi, eu sou testemunha viva disso. Eu não posso negar o que eu vi, não é verdade? Então, o modus operandi está praticamente muito parecido. É difícil você estar falando sobre isso, porque eu nunca fui levada a sério, né? Eu sempre fui descredibilizada de tudo que eu falei até hoje. E até que, enfim, as coisas estão sendo esclarecidas. Eu via os malotes de dinheiro chegando, eu vi o dinheiro chegando, eu vi o dinheiro sendo contado, o dinheiro sendo distribuído em envelopes. Eu vi aquisições de imóveis, de fazendas, tudo em nome de laranjas. Inclusive, tudo isso faz parte de um processo que é uma caixa de Pandora. Por isso que eu falo da justiça alagoana, porque uma blindagem em cima disso, né, do processo, que tem tudo lá dentro. Está tudo lá. Eu tenho provas cabíveis, eu tenho toda a documentação, eu tenho tudo. Mas, infelizmente, ninguém do judiciário alagoano faz nenhum pedido que é feito pelos meus advogados de COAF, de Receita. Ninguém é chamado, ninguém é notificado. Tive uma época, tentaram alugar até o meu apartamento. Tentaram até alugar o apartamento que eu tenho lá em Maceió. E o Arthur, inclusive, semana passada eu fui surpreendida por uma decisão da perda da quebra de usufruto. Porque eu passei uma época sem pagar o condomínio por conta do TSE. Eu fui orientada por outro advogado, era outro escritório que tomava conta das minhas causas, e na época esse apartamento saiu na declaração do TSE do Arthur e na declaração do TSE do Fernando Polo. Então eu não sabia de quem era o apartamento, que ele tinha me dado de boca, que não tem nada registrado, nada documentado, que era o usufruto dos meninos. Inclusive, esse apartamento a história dele é muito nebulosa, porque ele tem 2 promessas de compra e venda. Então, assim, eu fui lá, entrei no apartamento, minhas coisas estão lá, eu fiquei, como diz a história, eu me acocei do apartamento e fiquei para ver se eu não ficava sem nada e tinha um lugar para morar, eu não tinha lugar para morar. E agora eu fui surpreendida com essa quebra de usufruto que ele alega porque eu não paguei esses condomínios. E, inclusive, meus advogados já estão resolvendo isso. O modus operandi é o mesmo. Não vou mentir, o modus operandi é o mesmo. É a mesma situação. E esse dinheiro que eu que eu via chegando e saindo, eu às vezes perguntava do que se trata. Eu vendi a fazenda, eu vendi isso, eu fiz aquilo, eu vendi boi. Entenda, eu nunca sabia ao certo, ele nunca me dizia do que era o certo, a procedência daquele dinheiro, de onde vinha aquele dinheiro. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar pé das situações e me informando, quando eu realmente me separei, foi quando eu soube de tudo. E eu que tomava conta dos documentos e tudo assim, dos pessoais, de cofre, de tudo. Então, por isso que eu tive acesso a essas provas. Chico, eu queria fazer só uma parte para explicar que toda essa situação que o Juliene está falando agora, está explicando para vocês agora, tudo isso já foi levado a efeito de conhecimento da mídia por mais de uma vez, e também a efeito de conhecimento do judiciário, certo? Entretanto, a atenção que foi dada a tudo que ela falou foi zero. Inclusive, essa situação do dinheiro que foi distribuído já foi capa de revista, já foi notícia nacional, já saiu em jornais televisivos, em jornais escritos, e, apesar de ser uma notícia que, acredito, deveria chamar a atenção das autoridades competentes por investigar e punir esse tipo de conduta, assim como nos casos em que Arthur litiga contra a Juliene no cível e no eleitoral, tudo ficou em panos quentes. Nada veio a ser punido, nada veio a ser devidamente investigado, e Juliene já se disponibilizou, inclusive, ao próprio Ministério Público, onde, em determinada oportunidade, ela recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal para asilo internacional
por perseguição que sofre justamente da pessoa que estamos falando, certo? Da pessoa em questão. Não, ele tem várias prefeituras lá. Ele tinha mais, mas perdeu muitas prefeituras agora no último pleito. E por conta também, eu acho que do orçamento secreto, né? Que acabou o orçamento secreto, ele não vai ter mais como bancar as prefeituras, então cada prefeito está procurando como é que vai respirar. Mas ele tinha, assim, mandou muito dinheiro para muitas prefeituras, para a prefeitura de Rio Largo, para a prefeitura de Campo Alegre, várias prefeituras. E eu tenho, não posso, né? Orçamento secreto. Foi o que eu mais bati na campanha. Foi o orçamento secreto. Hoje ele não tem mais isso, então ele está amarrado e está esperneando porque quer alguma coisa, porque realmente perdeu o poder lá. Canapi. Perdeu muitos aliados por conta disso. Tem um apartamento de 10 milhões, ele quase isso, comprou frente ao mar ano passado, inclusive ele já deve estar morando nele. Ele comprou uma casa na Barra de São Miguel, também na faixa de 10 milhões, beira-mar, na Barra de São Miguel, onde o pai dele é prefeito de lá. Ele comprou fazendas, ele compra gado, porque é bem imóvel, não tem como você estar controlando, né? Tá lá, movimentando. Mas, com certeza, o patrimônio dele quadruplicou ou mais, eu nem sei, eu acho que está... Não quero nem dizer números para não estar errada, por isso que eu não falo em números, porque fica muito difícil, mas realmente ele deu um boom. Como é com uma pessoa que era da origem que teve, o pai funcionário no colégio, a mãe professora, entra na política e depois vai crescendo, e depois dá esse boom. E principalmente o boom dele foi depois da Operação Taturana. Entendeu? Foi quando ele começou a adquirir imóveis. E inclusive isso em nome de laranjas, porque ninguém consegue achar esses imóveis. Ele sempre coloca em nome de terceiro. Sabe aqueles malotes de banco? Sei. Chegavam lá, os malotes de banco, e abria, e eu mesma ajudava. Tire tanto para fulano, bota no envelope tanto para ciclano, tira ali, passa ali. Para quem? Chegava na sua casa? Chegava na sua casa? Outra coisa, não era ele que chegava com os malotes de dinheiro, não. Era sempre alguém que trazia. Com as malotes, com as malas, aquelas bolsas de viagem. Não era ele que chegava com aquela malinha lá. Mas esse dinheiro era entregue na casa da senhora? Sim. Esse dinheiro... Na casa de vocês. E ele ia para quem? Para gente da política local ou ele ia para Brasília, para outras pessoas? Não, porque quando eu estava com ele ainda era deputado estadual, então era para a política local.